Boa noite. Vamos dar sequência, ao estudo do Evangelho, que já é feito nas terças-feiras, já há um bom tempo, e na sequência o Livro dos Espíritos com o Valdir, e que nós tenhamos uma noite tranquila, uma noite serena, para que esse centro espírita, independente de qual seja o centro espírita, independente de qual seja o templo religioso, sério, para que nós possamos nos reorganizarmos, recarregar as nossas energias. Porque o centro espírita, ele precisa ir conosco para a vida. Aqui é uma fonte de energia para nós nos recarregarmos. E essa fonte de energia no centro espírita, boa parte dela é feita por nós mesmos. É porque quando nós passamos pela porta, nós nos alinhamos e conseguimos nos conectar à energia que já está trabalhada aqui pelos mentores da casa. Eles preparam o ambiente e à medida com que nós vamos entrando, já está muito bem observado em nós que nós estamos entrando dentro de um centro espírita e nós naturalmente nos organizamos e entramos em contato com a energia que já está pronta aqui. Mas a questão principal, uma das, é quando nós vamos embora. Porque é aí que o centro espírita começa a fazer outros sentidos. É aí que nós levamos o centro espírita conosco. Francisco de Assis foi convidado várias vezes para reconstruir a igreja. Várias vezes. E ele tentou reconstruir a igreja várias vezes. A igreja material. Era para reconstruir a igreja dentro de Francisco de Assis. Porque reconstruindo a igreja dentro de nós, aí sim nós daremos conta de construir ou de reconstruir a igreja fora de nós. Aí quando ele reconstruiu a igreja dentro dele, aí ele conseguiu dar continuidade aos grandes feitos organizados pelo Espírito Francisco de Assis. E é isso que nós temos que fazer. Para reconstruirmos um cantinho de Jesus, por exemplo, fora de nós, no nosso dia a dia, nós precisamos reconstruir primeiro o Espiritismo, no caso do Centro Espírita, dentro de nós, que é uma ramificação da nossa base, que é o cristianismo. Aí sim nós vamos recuperando todo o nosso entorno, porque a força motriz do nosso entorno somos nós. Aí dá tudo certo. E quanto mais nós nos aprimoramos, maior é a vontade de fazer pelo próximo, além da naturalidade de corrigir o nosso entorno. O entorno já vai corrigindo automaticamente. E a vontade de repassar para o próximo aquilo que nós estamos sentindo de bom, ela começa a aumentar. É por isso que o Chico Xavier, por exemplo, dificilmente nega uma atitude de caridade. Porque dentro dele tem uma consciência de amor tão grande que ele entende quais são os resultados do ato feito na base da caridade. Tão importante que o Evangelho tem um capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. Um capítulo para tratar só desse assunto. Então que hoje nós tenhamos essa noite de recarga para reconstruirmos a igreja dentro de nós, o centro dentro de nós, o cristianismo dentro de nós, o espiritismo dentro de nós, e aí sim colocar em prática e demonstrarmos que nós somos o Evangelho vivo. Existe uma frase que é até hoje intitulada também a Francisco de Assis, mas isso é importante? É, mas não é mais importante que a frase. Que ele fala o seguinte, que talvez nós sejamos o único evangelho que o nosso próximo vai ler. Pesado. Talvez nós sejamos o único evangelho que o nosso próximo vai ler. É isso. E é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Levando conosco os aprendizados e os ensinamentos de Jesus. Beleza? Então a gente vai falar aqui do item
18 do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E o item 18 é bem e mal sofrer, né? São características importantes para a nossa evolução. Dentro do processo evolutivo, nós vamos evoluir de qualquer forma. De qualquer forma, tá? A evolução não cessa em momento algum. Não existe a possibilidade da evolução cessar, tá? E isso fica muito claro para nós no livro Libertação. Claro que nas obras básicas nós temos essas informações, mas é porque sempre existe uma indagação a respeito de uma questão que está no livro Libertação, a respeito do processo evolutivo, que os espíritos chamam de segunda morte, quando o espírito resolve entrar mais num processo de envolvimento em desequilíbrio, em densidade espiritual, e o orientador, que é o Gúbio, nos esclarece que a evolução ela não cessa. Isso começa no capítulo 4, Cidade Estranha, e vai até o capítulo 8, Intervenção Inesperada, tá? E ele nos orienta que a evolução ela não cessa. Ela não cessa. No livro Abismo, que é um dos livros fora das obras subsidiárias que eu confio, que eu acho que é uma leitura segura, se nós soubermos interpretar o livro, no livro Abismo tem um negócio muito bonito, que é assim. Quando o espírito de Ranieri, em desdobramento, vai numa região super densa de outra região que é conhecida como abismo, ele está sendo amparado pelo seu guia. Aí ele chega num local que os espíritos vão lembrar aqui, ó, bem ou mal sofrer, tá? Os espíritos estão nessa região numa densidade tão grande, numa complexidade energética tão intensa, tão densa, que eles estão fincados no chão como árvores secas. Tá? Fincados no chão como árvores secas. Aí o Ranieri começa a se perguntar como que espíritos, naquela condição, vão evoluir. A ponto dele olhar e ele narrar que ele estava olhando para árvores que, de vez em outra, pareciam figuras humanas. E ele se pergunta, como é que esses espíritos vão evoluir? E ele olha aquele tanto de árvores secas assim. É tanto. Fala, nossa. Aí o mentor, para uma organização universal educativa, capta o pensamento e responde para ele. Está vendo ao longe aquele ponto lá em cima da colina? É o espírito responsável por proteger todo esse lugar aqui. De tempos em tempos, ele faz soprar-se uma leve brisa que toma conta de todo o abismo. E essa leve brisa, energeticamente carregada, vai amparando e refrescando todos esses espíritos aqui enraizados. E essa brisa sopra de tempo em tempo. E eles vão trabalhando o tempo que essa brisa vai soprar no abismo. Esse tempo, esse período entre uma refrescância, entre um amparo e outro, vai criando uma sensação de tempo nos espíritos que estão aqui. Primeira brisa, segunda brisa, estou sentindo um alívio, agora estou sentindo um alívio. Passou um tempo, estou sentindo um alívio de novo. E essa sensação de tempo vai ajudando a reconectar a consciência desses espíritos e vai colaborando para que nós possamos agir através dos passes magnéticos, para que os passes magnéticos sejam absorvidos com mais facilidade e assim
de tempos em tempos nós vamos resgatando esses espíritos. Até no movimento do sofrer, nós estamos sendo amparados, e se o caminho que nós escolhemos para evoluir foi colocado nele mais voltas, é porque momentaneamente, naquele processo, será o caminho escolhido por nós que nos facilitará o processo evolutivo. A questão 243 do livro Consolador, Emmanuel traz para nós qual que é a diferença no processo evolutivo nossa e de Jesus. 243. Jesus escolheu evoluir em linha reta. Fez de tudo para tirar as voltas do seu caminho para que o processo siga de forma mais rápida. Essa é a diferença entre o bem sofrer e o mal sofrer. Está aqui. É o resumo do subtítulo. Como que nós absorvemos o processo de resgate que o circuito da vida nos oferece? Essa é a diferença. Ainda o sofrimento é uma das. Ainda o sofrimento é uma das formas que alguns de nós têm para crescer com mais agilidade, recompondo questões que foram deixadas no passado e que de pouco a pouco, à medida com que nós vamos nos preparando através das experiências espirituais na vida, na existência, vão gotejando partes desses processos em desequilíbrio que nós criamos no passado, eles vão gotejando na nossa vida à medida que nós vamos adquirindo experiências para resolver esses problemas. Olha a bênção em muitos momentos do sofrimento aplicado diante da nossa vida. É a resolução de um passado não muito equilibrado, somado a novas experiências adquiridas no futuro, aonde nós já estamos mais experientes, inclusive estarmos mais experientes para enfrentarmos a dificuldade novamente. Talvez no passado a gente tenha falhado. E esse passado é qualquer passado, tá, gente? Pode ser ontem. Esse negócio, é daqui, Idade Média, 600 anos atrás. A gente joga tudo para longe, a gente coloca Jesus bem longe da gente, não é bem assim não. Jesus está muito perto e a dificuldade às vezes foi semana passada. Para nós entrarmos numa realidade mais palpável. 1500 está muito distante de nós. Tá? Então, com a experiência que nós temos hoje, nós vamos adquirindo, além de resolver as questões do desequilíbrio do passado, porque nós já estamos em outra rota de experiência, diferente da do passado. Além de resolvermos problemas do passado, nós vamos adquirindo novas experiências, e essas novas experiências que nós estamos angariando, resolvendo o problema atualmente, nos dá mais força para conquistarmos novos e bons objetivos. É uma gradação que não cessa. Quanto mais eu estou envolvido no bem, quanto mais próximo da energia de atração que é real, que Jesus exerce sobre nós, mais eu vou aumentando a minha velocidade evolutiva. Saulo virou Paulo, na mesma reencarnação. Na mesma reencarnação. Era Saulo, passou por uma série de dificuldades, foi expulso de casa e toda aquela história, quando ele foi, se transformando ali, virou Paulo, e no final da vida, estava falando que ele e o Cristo são um só. Está lá em Gálatas. Eu e o Cristo somos um só. Olha a trajetória. Era um mandante do distúrbio do assassinato, atravessou todo um percurso
e chegou no final da vida falando: eu e o Cristo somos um só. Não sou eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim. Eu e Cristo é outra coisa, está lá em João 10. Não sou eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim. A ponto de lá em Atos 19, não podia ir até a pessoa que foi pedir a cura. Ô Paulo, você podia me ajudar? Fulano está passando por uma dificuldade. Tem como você dar uma passada lá? Porque ele ia viajando, né? Estava na ilha de Malta. Essa passagem em Atos 19. Estava lá na ilha de Malta. Ah, não tem como, não sei o quê. Não sei... Tem como você fazer algo pela pessoa que está adoentada lá do outro lado do vilarejo, lá do outro lado da colina? Aí ele falava: não tem, porque eu estou seguindo essa rota aqui pelo meu objetivo. Aí ele pegava um pedaço de tecido, um pedaço de pano, imantava esse pano, entregava para a pessoa e falava assim: entrega para a pessoa. Aí a pessoa chegava e entregava o tecido e era curada imediatamente. Está lá em Atos 19. Só não vou falar o versículo, porque aí eu induzo a ler o capítulo inteiro. E é assim. Esse é o resultado do bem sofrer. São experiências adquiridas com uma intensidade tão grande a ponto de nós não querermos mais voltar para uma situação que nós vivíamos. Olha só, o tempo é curto, mas eu vou dar uma pausa. Até aí tá tudo bem? O raciocínio tá dando para seguir? Eu confesso que eu estou correndo um pouco, mas, né? Acho que a gente consegue falar algumas coisas. Era minha ou do Valdir? Era minha ou do Valdir essa água? Era minha, né? Se fosse do Valdir, eu já bebi. Então tá, Valdir, muito obrigado. Olha só, vamos pegar aqui um exemplo do bem sofrer, tá? Do bem sofrer consciente e do bem sofrer inconsciente, tá? Que talvez o bem sofrer inconsciente a gente possa até categorizar como mal sofrer, mas depende. Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Está lá em Lucas 10, né? Bom samaritano. No meio do caminho é tomado de assalto. É despido, deixado quase nu, deixado nu, né? Apanha, deixado nu e quase morto. Olha só que interessante. Jerusalém, terra sagrada, terra santa, até hoje, né? Jericó está numa distância ali de aproximadamente 23 quilômetros de Jerusalém. Jerusalém está nas montanhas da Judéia e Jericó está a 270 metros abaixo do nível do mar. É a cidade mais profunda abaixo do nível do mar do planeta, tá? E uma das mais antigas. Está lá na Cisjordânia. O homem vinha descendo da Terra Santa de Jerusalém para uma cidade que até hoje é altamente materialista e comercial, que é Jericó. Então ele saía da santificação, tá? Vou pôr aspas aí. Ele saía da santificação e estava descendo até a região materializada. Ele estava fazendo um percurso simbolicamente, um percurso muito perigoso. Porque às vezes nós descemos a determinados locais de nossas origens em desequilíbrio no passado e nos dificulta a volta. Então é melhor evitar, dentro do aprendizado e do estudo, e entender o porquê resolver e estar preparado para quando essas descidas chegarem na nossa vida, tá? Só que no meio do caminho ele é tomado de assalto. Nossa! Que dó! Que perigo! Foi a melhor coisa que aconteceu com ele. Não o assalto e não ele ser agredido. Mas a descida dele foi interrompida para que ele não chegasse a regiões de degradação maior. Então a descida dele simbolicamente foi interrompida. Repito, a violência e o assalto são coisas terríveis. Simbolicamente, a descida dele foi interrompida. E essa interrupção foi um sofrimento. Mas o sofrimento que fez ele entrar em alerta para que ele pudesse buscar outros recursos e não continuar descendo. E quando nós paramos diante os alertas da vida e tomamos a reflexão,
aí sim, em determinadas situações, a ajuda, os espíritos conseguem se aproximar de nós. Pode ser, eu que estou criando isso agora, que muitos falaram, cuidado com esse caminho, não vai por esse caminho é perigoso, eu vou. Qual que foi a única forma que ele escutou de parar? Vários avisaram, ele preferiu enfiar o prego na tomada. Vários avisam, tomada, e cuidado que essa é 220. A pancada é maior, ai, pá. Pronto, agora eu entendi. Me jogou lá do outro lado. Aí ele entendeu, por uma busca pessoal, o único impedimento que foi ser tomado de assalto. Aí vem o samaritano, veio outros antes, não vou entrar em questão. Aí vem o samaritano e ampara. Mas ele teve que parar o seu percurso, que significa também uma reflexão espiritual. Quando ele é despido, uma das condições de entendimento, quando ele é despido, é que ele está tirando essa roupa antiga e se preparando para novas vestimentas, tá? E quase morto, uma das interpretações é, quase morto significa entre a matéria e o espiritual. Quando nós conseguimos nos organizar entre a matéria e também a nossa espiritualidade. E nesse momento, despido, se preparando para uma roupa nova, e entre o material e o espiritual é que chega a ajuda, porque ele está neutralizado para receber novas possibilidades de conhecimento. E foi um sofrimento. Ele aparentemente não soube lidar com o sofrimento, mas mesmo assim os espíritos conseguiram agir. Diferente do filho pródigo em Lucas 15, que saiu de uma região farta, né, de uma região farta, de uma fazenda, de um terreno, de uma casa farta, e desceu até um nível de degradação de reflexão íntima. Nível de degradação de reflexão íntima, tá, gente? Talvez não seja humana. Estou falando no processo de reflexão quando nós mergulhamos dentro de nós e encontramos situações que precisam ser tratadas, tá? Ele desceu a tal ponto que ele sentiu a vontade de comer a ração bolota dos porcos. Ele não comeu, tá, gente? Ele sentiu a vontade de comer. E ele sentiu a vontade porque se ele comesse, a interpretação era outra. Comer a comida dos porcos é uma interpretação. Agora, sentir a vontade de não comer é outra completamente diferente. Mesmo porque quando a gente vai comer a comida dos porcos, a gente tem que abaixar ao nível do primitivismo para comer igual aos porcos. Ele não chegou a esse nível, ele parou um pouco antes. Percebendo que ele sentiu a necessidade de comer a comida dos porcos, a ficha dele caiu. Toda a experiência que ele passou fora da casa do pai o levou a uma reflexão tão profunda que ele falou, opa, vou pegar todo o material que eu tenho naquela mala que me foi entregue, me dê tudo que eu tenho, que eu vou sair em viagem. Me dê tudo que eu tenho, me dê todos os conhecimentos que eu tenho para enfrentar com sabedoria o meu sofrimento. Aí ele pede ao pai tudo que ele tem e vai para enfrentar o processo de reflexão íntimo. Essa descida do filho pródigo, como várias outras, é o processo de reflexão íntima, a descida ao porão da nossa reflexão moral. A ponto de encontrarmos os porcos e sentirmos a vontade de comer. Mas não comemos a comida dos porcos, porque existe uma bagagem dentro de nós que fala assim, opa, pera aí, não come não. Mas absorve dessa experiência toda a fartura que você deixou para trás na casa do seu pai. Aí a ficha cai. Aí ele fala, opa, viram a diferença? Um foi amparado mesmo com uma consciência um pouco mais distante, mas foi amparado. Mas a vida teve que interromper o processo. O outro percebeu a tempo, interrompeu o processo e voltou. Viram que um é mais difícil? O mal sofrer é mais dificultoso
e o bem sofrer, o processo de retorno é mais fácil, mas todos os dois fazem sentido. Todos os dois fazem sentido. Só que aqui demora um pouco mais. E aqui é mais rápido. Igualzinho o paralítico de Cafarnaum, em Marcos 2. O paralítico de Cafarnaum, ele chega até a casa onde Jesus estava, só que tem uma multidão obstruindo a passagem da porta. Ele, como já cheio de problema, podia olhar para aquela casa ali, com a porta obstruída, e falar assim: não quero mais, não vou entrar, cansei, já estou cheio de problema, já estou cheio de dificuldade, eu chego aqui na casa do Senhor para Ele me curar, e esse povo aqui obstruindo a porta, vou embora. Pegou ali 4 amigos, que tem toda uma simbologia, mas nós não vamos entrar em questão. Pegou ali 4 amigos e eles os ajudaram ele a erguer, a ser erguido pela casa. Aí não conta, mas tirou palha, né? Vou criar uma iconografia aqui. Subiu na casa, tirou palha, tirou as palhas mais finas, depois palha mais grossa, depois as madeiras mais finas que seguravam a palha, depois as madeiras médias, depois as madeiras pesadas, os troncos estruturais, abriu um buraco no teto. Aí os 4 amigos desceram, o paralítico, e ele caiu em frente de Jesus. Ele poderia ter desistido. Mas, mais uma vez, o esforço que nós desempenhamos para o bem sofrer, entendendo que a vida tem uma organização perfeita e divina e que nos oferece apenas, está escrito aqui também, apenas o fardo que nós precisamos carregar. Quando nós entendemos isso, nós nos tornamos muito mais resignados perante as dificuldades. Aí, entendendo o processo da fé, que está aqui também no item, entendendo o processo da força da fé real, que é a fé na prática, ele escala toda a casa e é deixado na frente de Jesus. Jesus cura, vai, sua fé te curou, passa pela multidão, tinha escribas presentes, manteve a lei mosaica, né, do milagre, ele passou pela multidão e foi embora. Foi embora, foi curado. Vá que a tua fé te curou. A cura começou quando ele decidiu sair do ponto de partida e ir até a casa. Depois ela foi intensificando quando ele viu que a casa estava obstruída, a porta. Mas ele não desistiu, foi intensificando quando ele chamou as pessoas, foi intensificando nas dificuldades para subir no telhado, foi intensificando. Praticamente, quando ele desceu na frente de Jesus, praticamente estava curado já. Tamanho esforço e persistência na fé que ele teve durante todos os obstáculos até chegar na frente de Jesus. Todos os obstáculos, está aqui também. Todos os obstáculos da nossa vida diante da dificuldade nos leva até Jesus. É uma das interpretações do paralítico de Cafarnaum. Ele começou no teto e adentrou. Agora vamos para uma outra ideia. Adentrou a sua intimidade, sabendo lidar com sabedoria e fé diante os percalços que ele tinha, os percalços pessoais, as dificuldades morais pessoais. Ele foi enfrentando, e ao invés de encontrar porcos e sentir a vontade de comer a bolota dos porcos, ele encontrou Jesus. Depois dele arrumar tudo, Jesus falou: olha, você está curado. Você já veio arrumando tudo. Você está curado agora. Olha. Eu só vou te dar um levezinho. Diferente do paralítico de Betesda, ou de Betesda, né? Depende de como, se a gente está lendo em português ou não. Mas o paralítico de Betesda é totalmente diferente do paralítico de Cafarnaum. Lá em João 5. Todas as vezes que as águas se agitavam, as pessoas corriam para pular dentro do tanque.
Porque eles iam ser curados, porque era o divino que descia nas águas e fazia elas se agitarem. Aí todo mundo dava um jeito, ia arrastando e caía. Aí Jesus passou, falou assim, você não vai... Você tá fazendo o quê aqui? Para um que estava lá. Ah, porque eu estou tentando ser curado, porque toda hora que a água agita, aí eu não consigo chegar lá, porque ninguém me ajuda, é essa multidão que me atrapalha, e não sei o que. A multidão tem uma simbologia muito bonita, tá, gente? Só um adendo. Livro Fonte Viva, capítulo 114, a multidão. Fica mais claro de entender as coisas no Evangelho e o barco nos Evangelhos. E o barco, Caminho, Verdade e Vida, capítulo 21. Para entender a simbologia do barco, tá? Só um pequeno adendo. Ah, multidão, ninguém me... Aí Jesus fala assim, uai, reclamou. Levanta que você está curado, então. Você quer andar? Então levanta que você está curado. Pode levantar que você está curado. Não, estou curado. Pega as suas poucas coisas. Cafarnaum eram muitas coisas. Já deu para entender a simbologia, né? Um tinha muitas coisas e o outro tinha poucas coisas. O de poucas coisas estava reclamando demais, e o outro estava reclamando menos. Pegue suas poucas coisas e vai que você está curado. Aí levanta, sai andando, reclamando, encontra com o doutor da lei e fala, o que você está fazendo com essas coisas na mão no dia de hoje? Ele fala assim, uai, um senhor ali mandou eu levantar e ir embora. Ele falou, tá. Beleza. Quem era? Não sei. Aí no dia seguinte, Jesus encontra com esse mesmo homem no templo, fazendo as mesmas coisas que ele fazia antes de não estar no momento em paralisia. Aí Jesus chega perto dele pela segunda vez e fala assim, olha, eu acho melhor você retomar a sua vida e recolocar as coisas, porque senão a paralisia vai chegar de uma forma muito mais forte. Aí ele fala assim, uai, mas foi o senhor que me curou? Foi. Ah, o senhor é o Messias? Ah, sou eu. Ele foi reconhecer Jesus só no dia seguinte. O outro já chegou reconhecendo Jesus, já sabia o que queria pela força da fé. E o outro foi reconhecer só depois e falou, igual os 10 leprosos, né? Eram 10, quem que volta para agradecer? Aí ele fala, agora você está curado. Porque você reconheceu o caminho, a verdade e a vida, que é simbolizado para nós, como exemplo, Jesus. E é assim. Essa é a diferença entre o mal sofrer e o bem sofrer. Tá bom? Então que nós possamos dar continuação aos trabalhos e voltarmos para a nossa casa, levando o cantinho junto conosco para a vida real. Porque o cantinho lá fora fortalece o cantinho daqui de dentro, e o cantinho daqui de dentro fortalece o cantinho lá de fora. Mas o centro principal somos nós. O resto é parede. O centro principal somos nós da cura para o nosso planeta. Tá bom? Muito obrigado e uma excelente noite para nós.